Boa noite a todos e muito obrigado por estarem conosco mais uma vez. Vejam, uma pesquisa de opinião recentemente realizada sobre boas maneiras revelou que os brasileiros tendem a guardar dentro de si um forte sentimento saudosista. De fato, muita gente parece acreditar que se vivia melhor décadas atrás e um dos motivos dessa suposta qualidade superior de vida seria o bom trato então vigente entre as pessoas. Abre aspas. Hoje se convive com o próximo da base da cotovelada. Mas existe diferença, afinal, entre etiqueta e boas maneiras? O que se chama de etiqueta é um conjunto de cerimoniais surgido na Europa há uns 5 séculos para colocar as pessoas nos seus devidos lugares, ou seja, para mostrar quem era nobre e quem era plebeu. Já as boas maneiras são formas de agir que lubrificam o convívio em sociedade ao permitir que as pessoas se entendam independentemente de quaisquer diferenças entre elas. No nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o que foi alterado no estabelecido manual de boas maneiras tão tradicional. O que sofreu de mudanças esses manuais por conta da pandemia, por conta da internet e por conta dos novos costumes e a modernidade. E no programa de hoje, a jornalista e consultora de moda Glória Calil. Hoje em dia faz sentido falar em chique? Claro que faz. Boa educação faz sentido em qualquer circunstância. As boas maneiras na língua portuguesa com Cíntia Chagas. Diga-me como tu falas, que te direi quem és. E saiba como se comportar com seu pet nos restaurantes. A gente consegue fazer o cachorro se comportar bastante bem no restaurante. O que é ser chique nesses novos tempos à luz da etiqueta? Então, Maurício, ser chique, na verdade, é uma questão de boa educação, não é? Uma pessoa bem educada, não é dizer assim, hoje em dia faz sentido falar em chique? Claro que faz. Boa educação faz sentido em qualquer circunstância. E não deixa de ser isso, né? Entendi. Não é só se vestir. Não é só no se vestir, não é só aparência, é na maneira com que trata do outro, com que trata o próximo, com que trata a cidade, o país, o planeta, não é verdade? Mas tem coisas que você responde com toda a propriedade. Por exemplo, a cor branca. A pessoa vai num casamento, a mulher vai vestida de branco. A cor branca é uma exclusividade da noiva nesse caso? Claro que é. Olha, É falta de educação ir de branco. É falta de noção, falta de educação, falta de informação. Eu tenho a impressão, eu até já falei isso uma vez, que eu acho que é a regra de etiqueta mais conhecida do planeta é essa. Só noiva está de branco no seu casamento. Tem uma outra coisa que acontece muito nas festas, especialmente em festas de casamento, são as pessoas levarem para casa os docinhos da festa. Eu adoro. Eu também adoro. Mas tem gente que leva 2 bolsas para poder levar os docinhos para casa. É claro que não é para levar nem todos os docinhos, nem o arranjo. Tem gente que leva o arranjo da mesa, leva flor, não. Às vezes os noivos providenciam um presentinho, aí tudo bem. E na hora de sair, eu acho que 2 bens casados em cada bolso, tá bom, né? Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Mas não acontece isso? Acontece, mas não é o caso, né? Acontece tanta coisa que não é o caso, esse mais um. Mas também não é tão grave assim se deixar as crianças levarem um pouquinho mais. Uma outra coisa que me ocorreu perguntar para você, eu me lembro muito bem que a rainha Elizabeth sempre aparecia com a bolsa dependurada no seu braço esquerdo. Dizem que ela só fazia isso para ficar com a mão direita livre, uma atitude de bom tom, para poder cumprimentar as pessoas. E tem mais uma razão que ninguém
lembra e nem fala toda hora. Ela usava, porque é meio absurdo aquela senhora, de bolsa dentro de casa. Ela não largava aquela bolsa, ela recebia as pessoas dentro de casa agarrada na bolsa. Mas parece que a razão era a seguinte, era quase que um código que ela tinha com os assistentes dela. Quando ela mexia na bolsa, era para dizer assim, está acabando o tempo dessa pessoa. Quando ela mudava de lado, quero ir embora. Então tinha ali um código que ela usava, entendeu? E é uma coisa inteligente. Muito. Coisa de rainha. Mas as né? pessoas que usam bolsa penduradas. Ah, não, aí... Pendurar direito. Onde quiser, onde o ombro não doer. Você está sempre tão elegante que eu me sinto mal sem gravata. Que isso? Mas as gravatas estão, me parece, que sendo paulatinamente abolidas. Como é que você vê isso, Glorinha? Olha, o traje formal, que é o traje, vamos dizer, terno e gravata, não quer dizer que é o mais elegante. Você cansa de ver pessoas de terno e gravata muito mal vestidos. E você cansa de ver pessoas com uma roupa esportiva muito bem vestido. É uma questão de adequação. Há lugares onde é insubstituível o terno com gravata, suponha. Uma recepção oficial, uma coisa de governo, um casamento, etc. Né? Às vezes, aí o terno é, assim, vamos dizer assim, o esforço maior que um homem faz para... O que está prevalecendo é o blazer. Agora sim, blazer sem gravata hoje é o traje mais comum que a gente vê mesmo na noite e tal. Eu acho que a gravata é hoje o símbolo máximo do formal. Mas uma pessoa pode estar extremamente bem vestida e adequada com uma roupa informal. Você abordou recentemente um detalhe nas suas redes sociais sobre a educação infantil. Crianças... que não se portam bem à mesa ou que fazem do uso do celular um instrumento de perturbador de qualquer reunião. Dá para você repetir o que você falou? Que, aliás, deu o que falar. Pois é. Então, eu acho que hoje em dia os pais têm muita dificuldade. Eu não sei, Maurício, é porque muitos pais são separados e aí, quando eles estão com os filhos, eles não querem ficar fazendo papel chato. Porque educar é chato. Educar é reprimir, é dar regras, é dizer não, é explicar por que não pode, por que não pode. É chato mesmo. Agora, se você não educa e não dá limites para uma criança, essa criança vai virar um adulto invasivo, um adulto abusivo e uma pessoa que não vai saber se relacionar com os outros. Então, é muito chato, mas educar é preciso. E criança, a gente começa a educar desde pequeno. E teve gente que foi contra isso. Tem gente que fala assim, você tem que... Criança está aí para brincar. Está para brincar na hora de brincar, mas na hora de dormir é hora de dormir. E no local de brincar. E no local de brincar. Na hora de dormir é para dormir, na hora de tomar banho é para tomar banho, na hora de estudar é para estudar, não é verdade? Obrigado, Glorinha. Imagina, delícia estar com você. Obrigado. Olha, o Alexandre Taleb é a pessoa que eu conheço que tem mais noção dessa questão de boas maneiras e das novas boas maneiras. Exatamente. É um consultor de imagem respeitadíssimo, me convidou para o almoço e eu aceitei. Vamos lá? Vamos lá, por favor. Vamos chamar esse nosso encontro de um encontro corporativo? Almoço corporativo. Boa. Você que me convidou? Exatamente. Primeira pergunta, quem paga a conta? Seguinte, almoço corporativo. Não existe homem e não existe mulher. São todos iguais. Quem convida, paga. O que mais? Taleb, que você observa que você é uma pessoa que, de forma recorrente, tem esses encontros, não é? E que você poderia recomendar o nosso telespectador. Seguinte, eu convidei o Amaury para almoçar. Então, a minha obrigação é chegar 10 minutos antes do horário marcado. 10 minutos. Tá? Na hora que você chegar e que você sentar, aí eu posso mexer no guardanapo. Sim. E colocar na perna. Pode mandar vir a entrada se quiserem, não é? Pode mandar vir? Pode. Porque tem a ver alguma coisa com a entrada também. Tem tudo a ver. E agora, e as bebidas, Taleb? Eu que escolho ou você que escolhe? Eu convidei. Mesmo que eu queira tomar um vinho, eu não posso pedir o vinho antes de saber
se o meu convidado vai querer ou não. Porque quem manda é o convidado. Entendi. Se você pedir vinho, eu posso tomar o vinho. Se você não pedir, é falta de educação. Eu pedir alguma coisa alcoólica, então eu posso pedir um suco, ou um refrigerante, uma água, ou o que for. E a questão do couvert? Então, ótimo, isso aqui é uma ótima pergunta. Vamos lá. Sempre o pratinho fica do lado esquerdo. Ele só colocou aqui porque não cabe aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Posso pegar o pão e pôr direto na boca? Não pode, Amaury. Tudo que sai do meio da mesa vem para o pratinho. Tem que bater. Entendi. Tá? Aí, você vai partir o pão. Você parte com a própria mão. Ah. Aí vamos supor, eu vou querer manteiga. Posso pegar manteiga e passar direto no pão? Não. Tudo que sai daqui vem para cá. Após colocar no prato, aí eu passo no pão e como inteiro. E outra coisa também importante, que horas que deve pedir o prato? Se eu vim para conversar com você, algo de trabalho, então precisa ser uma coisa rápida. Você tem horário, eu tenho horário, no máximo que 1 hora de almoço. Sentou, veio o couvert, veio a bebida, o que você gosta de pedir, aí já pede o prato em seguida. Pediu o prato, a gente começa a falar de trabalho. Quais são as lições básicas que você poderia passar para nós aqui e que a pessoa possa assimilar em casa e adotar para poder melhorar a sua imagem? Vem alguém me cumprimentar, ou te cumprimentar. Jamais essa pessoa deve dar a mão para a gente. Porque você está comendo, está com a mão na comida, a pessoa vem com a mão suja da rua e dá a mão. É falta de educação. Porque a pessoa pode vir por trás, te dar um abraço, que bom te ver, Amaury, quanto tempo, e sair, tá? Você não é obrigado a levantar para cumprimentar ninguém. Óbvio, você está no almoço de negócios, entrou uma pessoa muito mais velha do que você no almoço, e você conhece. Uma você autoridade. Respeito, uma autoridade. E a pessoa vem até a tua mesa, é de bom tom você levantar e cumprimentar. E só. E uma coisa importante que todo mundo erra. Levantou, guardanapo, sempre do lado esquerdo. Nunca do lado direito. Por quê? Sempre. Porque o lado direito é quando você acabou de comer. O lado esquerdo, enquanto você está comendo. Outra coisa, celular, falam que é a coisa mais suja que existe na face da Terra. Você põe aqui, põe ali e tal. Você deixar em cima da mesa, num horário de almoço corporativo, é falta de higiene e falta de educação com a pessoa que você está conversando sobre trabalho. Onde guarda o celular? No bolso, ou em cima da tua perna, ou embaixo, ou na mochila, bolsa, o que for. Nunca em cima. Agora, eu sou seu convidado. Como é que eu escolho? E se eu escolher o prato mais caro, eu estou cometendo algum excesso? Você é o convidado. Você vai abrir o cardápio. Olhe os preços. Isso é muito importante antes de pedir. Nunca peça o prato mais barato, porque você está se desfazendo de mim que te convidei. E nunca peça o prato, eu quero aquela lagosta de R$500. E nunca peça o prato mais caro, porque também você está abusando da pessoa. Pede qualquer prato, sem ser o mais barato, sem ser o mais caro. E não tem problema nenhum. Aí você pode comer à vontade. E lembrando o que você perguntou do começo. Almoço corporativo, não existe homem, não existe mulher. Entendeu? Quem convida, paga. Sempre. Sempre. Então, quando você for almoçar a trabalho, deixa uma mulher te convidar e ela paga a conta. A especialista em comunicação, Cíntia Chagas, não tem dúvidas de que saber se expressar é regra fundamental para uma boa primeira impressão. Cíntia Chagas, boas maneiras, boa linguagem. Exatamente, Amaury Júnior. Diga-me como tu falas, que te direi quem és. Acha que a pessoa, pelo seu linguajar, pelo seu vocabulário, por mais bem vestida que ela esteja, por mais elegante que ela possa ser, a linguagem acaba derrubando completamente a imagem dessa pessoa? Eu tenho certeza, e tenho vontade até de dizer que eu tenho certeza absoluta, mas seria um pleonasmo. Imaginemos
um restaurante no estilo do Paris, do Fasano, do Gero, e imaginemos um sommelier bem trajado, com a barba bem aparada, o cabelo bem cortado, e esse sommelier, de repente, começa a falar sobre aquelas uvas, sobre aquele vinho raro, cujas uvas foram colhidas pelas freiras mancas do Himalaia. E você olha para aquele sommelier e fala, nossa, quanta elegância, quanta sabedoria acerca dos vinhos. Mas, de repente, ele diz, é que esse vinho tem menos acidez. No momento em que ele disser que aquele vinho tem menos acidez, parecerá que todo aquele texto foi decorado. Agora, o vocabulário rico é muito bonito. Sim. Agora, ele não pode ser pedante, porque aí ele passa a ser desconfortável para o interlocutor. Com certeza. A boa comunicação prevê a contextualização. Eu preciso saber com quem eu estou falando para adequar os meus vocábulos àquela pessoa. Agora, existem palavras que caíram no desuso ou pelo tempo, não é? Ou por outras razões. É o caso, por exemplo, do criado mudo. Sim. O criado mudo era aquela peça, ainda aquela peça que se coloca ao lado da cama, que é um criado mudo. Foi até objeto de contestações, porque parecia uma coisa racista, mas não o é. Não. Mas me fale de outras palavras que já não cabem mais nos dias de hoje e que passam a ser, portanto, desnecessárias. Vamos lá. Sobre o criado mudo, trata-se de uma falácia etimológica. As pessoas creem que criado mudo seja uma palavra racista, na medida em que poderia haver ali um criado, na época dos nossos senhores de engenho, segurando um copo. Isso. Mas qualquer pessoa que pense minimamente bem verá que era obviamente impossível que um escravo ficasse ali em pé a noite inteira. É óbvio que o senhor de engenho não ia permitir isso, afinal ele correria riscos. Então, é uma falácia. Sobre as outras palavras e expressões, por exemplo, cair a ficha. Cair a ficha vem do orelhão, e nós nem temos orelhões mais. Então, as pessoas usam cair a ficha sem saber de onde essa expressão vem. Lado B e lado A. Sim. É o lado B, diz respeito aos LPs. Então, as expressões vão ganhando novos conceitos, por exemplo, a palavra bizarro. Bizarro, antigamente, significava elegante, tanto é que havia o pronome de tratamento vossa bizarria, direcionado aos nobres. Ou as palavras se modificam com o decorrer do tempo, Hoje, bizarro ou elas significa esquisito. uma coisa, não é? Fora da caixinha. Exato. Ou então vai caindo em desuso. Raramente nós vemos um jovem falar, ai, caiu a minha ficha. Ele nem sabe de onde vem essa ficha. Mas a linguagem da internet, o internetês, Sim. que a gente fala, o uso dos emojis, né, também. Eu queria que você falasse um pouquinho disso dentro do contexto do programa, que são as novas boas maneiras. Sim. Os emojis são bem-vindos apenas em ambientes não profissionais, porque eles infantilizam a sua relação com a pessoa com quem você fala. Em uma relação comercial, profissional, não pega bem, não é elegante que se utilize um coração, um beijinho. E nas relações profissionais, as pessoas precisam estar atentas ao uso correto também da vírgula, da pontuação, para não gerar algum tipo de ambiguidade. Em vez de escrever PQ, escrever de fato porquê. Afinal, a pessoa com quem você está falando ali não é o seu amigo com o qual você vai beber em um bar, não é verdade? E o internetês é uma linguagem da internet cujo objetivo é o de fazer com que a nossa comunicação seja mais rápida. Mas nós precisamos separar o joio do trigo. Não se usa esse tipo de linguagem com pessoas com as quais não temos intimidade. Cíntia, e os estrangeirismos? Como é que você vê os estrangeirismos que cobrem hoje o Brasil, de uma certa forma?
Interessantíssima a sua pergunta, porque há muitos anos, eu ainda estava na faculdade, o então deputado Aldo Rebelo criou um projeto de lei por meio do qual ele visava proibir o uso de estrangeirismos e taxar as pessoas que utilizassem esse tipo de linguagem. Obviamente, esse projeto de lei não foi para frente porque é impossível conter os estrangeirismos. E por que é impossível? Porque o estrangeirismo é um fenômeno que sempre se manifesta da nação de maior poder para a nação de menor poder. E esse é o motivo pelo qual nós falamos abajur e sutiã, porque durante um determinado tempo, a nação que exerceu poder sobre nós foi a francesa. Hoje, a nação que exerce poder sobre nós é a norte-americana. Todavia, eu não, nas minhas palestras, digo para as pessoas falarem rato em vez de mouse, ou centro de compras no lugar de shopping, não. Mas frases do tipo, vamos fazer uma call, porque eu estou no meu deadline para passar o briefing, beiram a imbecilidade. Beiram completamente a imbecilidade por vários motivos. Motivo número 1, porque comprometem o entendimento, a comunicação. Eu não sei o que é call. Call é ligação, call é FaceTime, call é Zoom. O que é call? Em segundo lugar, porque compromete a elegância. A noção de elegância está atrelada à harmonia. A partir do momento em que eu tenho uma frase na língua portuguesa com mais palavras em inglês do que em português, eu comprometo a harmonia da minha frase. Não há nada de elegante no excesso de estrangeirismos. Cíntia Chagas. Thanks. Oh, não, é estrangeirismo. Estrangeirismo. Muito obrigado. Sou eu quem agradece. Minha admiração por você. Sua eterna fã. Beijo. E voltamos daqui a pouco com mais assuntos de etiqueta e as novas boas maneiras. E voltamos com o programa hoje falando sobre as novas boas maneiras. E os animais de estimação? Como é que eles entram nessa questão da nova etiqueta? Nós temos tantos pets hoje no Brasil e no mundo, cachorros, gatos, não é? Que tem gente que não abre mão de levar, por exemplo, o seu cachorro no restaurante. E há muitos restaurantes que permitem, como é o caso aqui do Zena. Tudo bem, Paulo César? Tudo bom, Maury? Paulo César é um adestrador cujo objetivo é ensinar o dono a como se comportar com o cachorro, ensinar o próprio cachorro como ele deve ser tratado para não perturbar um restaurante que já faz muito em permitir que ele traga o seu pet. Você adestra que tipo de animais? Adestro cachorros, gatos e animais exóticos, como pássaros, cobras, alguns lagartos, que são iguanas. Mas tem gente que quer levar uma iguana no restaurante? Pior foi um cliente meu que levaram uma cobra no restaurante. E aí, isso é um risco, porque ela não é muito socializada e as pessoas se assustam. Olha, o Paulo César foi muito gentil e eu trouxe com ele a Zelda. Bem, nós com a Zelda vamos tentar mostrar para vocês aqui o que é preciso ser feito para você não passar nenhuma vergonha e ficar com tranquilidade com o seu animal de estimação no restaurante. Você precisa trazer umas coisinhas. Você sugere? Eu sugiro que se traga algum brinquedo que o pet goste, porque nossa refeição é bastante longa. Uma bolsinha com algumas coisas bem básicas, como um paninho para que o pet possa deitar em cima. Nada muito fantástico. Brinquedos que ele possa se ocupar, lamber e comer, como esses. E um pouco da refeição que o pet também goste de comer. Você traz a refeição? Eu costumo trazer um pouco. Você sugere? Eu sugiro. Porque os restaurantes normalmente, Amaury, não tem um cardápio específico para o pet. Aqui, nesse restaurante, nós temos um cardápio que tem uma lâmina especial para comida para pets. Aliás, eu vou pedir para o Mineiro. Mineiro, vem cá. O Mineiro é muito conhecido e vai nos mostrar 2 pratos prontos que o cardápio do restaurante tem. Nós temos torradinhas, nhoque de frango, nhoque de carne, exatamente, não é? Nhoque feito com uma farinha especial, que é uma farinha integral.
Aqui não vai nenhum tipo de tempero, mas no nhoque Zena vai caldo de carne, que eles adoram. Qual que você vai escolher? A de carne. Vamos experimentar com a Zelda? Obrigado, mineiro. De nada. Pronto. Então, alguns brinquedos, Amaury, como esse, são recheáveis. Eu posso colocar comida dentro. Você coloca a comida dentro. Coloca a comida dentro. Por quê? Eu quero que o Pet, que a Zelda, passe um tempo tentando tirar a comida daqui de dentro. E ela fica aquietada. E ela fica aquietada. Isso é bem importante. Paulo César, tem muita gente que costuma servir o cachorro do seu próprio prato. Isso é completamente inadequado. Além de você estar ensinando uma má maneira para o teu cachorro, porque uma hora ele vai se interessar e subir na sua mesa, os nossos temperos, nossa comida inteira não é adequada para o cachorro. Demora muito tempo para você adestrar um cachorro a entrar num restaurante como esse aqui e se comportar como a Zelda está se comportando? Existem alguns pilares. Eu tenho que ensinar, tem que ter um adestrador que seja responsável e calmo e positivo com o cachorro. O cliente, que seja o dono do cachorro, que repita o treinamento. E a gente estima que em torno de 2 meses, tendo uma aula por semana, 8 aulinhas, a gente consegue fazer o cachorro se comportar bastante bem no restaurante. Parabéns, Paulo César. Parabéns, Zelda! Zelda! Cláudia Matarazzo é uma expert. Tem 20 livros publicados, mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Foi cerimonialista do governo de São Paulo, portanto, nessa questão de boas maneiras, ela sabe tudo e mais um pouco. Claudinha, muito obrigado. Obrigada, eu estava morrendo de saudade de você. Eu queria que você falasse sobre essa modificação de hábitos e costumes no tópico Boas Maneiras, com a chegada da internet, com a passagem das crises que nós tivemos, enfim, com tudo que aconteceu e que nós estamos num novo mundo. É um novo mundo, realmente, viu, Amaury? Porque eu falo sobre isso desde 94, portanto, 30 e pouquinhos anos. Eu assisti à revolução da internet, porque não tinha celular. Quando eu fiz o primeiro livro, não existia celular. Então, eu assisti a gente começar a ficar fanático e se comunicar por celular, primeiro computador, depois celular, aqui assim. E agora, nessa segunda etapa que a gente teve em 2020, problema da pandemia. Pós-Covid, nós estamos assim no tudo virtual, que a gente ainda não equilibrou, né? Aí tem o trabalho presencial, o trabalho híbrido, então é um novo mundo, sem dúvida nenhuma. Você tem um blog muito concorrido chamado Sem Frescura. O que é? São as boas maneiras sem frescura? Eu acho que é muito importante, eu sempre bati muito na tecla do sem frescura. O meu primeiro livro é o Etiqueta Sem Frescura e todos os que vieram em seguida, em geral, tem o amor sem frescura, o casar sem frescura. Por quê? Porque primeiro que etiqueta é para simplificar a vida e as pessoas têm um conceito errado de etiqueta. Elas acham que só porque você é educado, você é complicado. É o contrário, a regra está lá para simplificar, para todo mundo falar a mesma linguagem, que é a linguagem dos gestos, né? Do comportamento. Então, tem que ser sem frescura. E o que é frescura? Quando é desnecessário. Por exemplo? O casar sem frescura me perguntavam muito, mas o que é um casamento sem frescura? Falou, casamento só tem que ter 3 coisas. Tem que ter beleza, tem que estar bonito, tem que ter alegria, né? E tem que ter emoção. Não agregou nada dessas 3 coisas para a festa, é frescura. No seu blog, o Sem Frescura, quais são os assuntos mais recorrentes? Mais recorrentes é mesa. Porque mesa de jantar. A gente redescobriu o prazer de comer à mesa. E não precisa ter dinheiro, não precisa gastar muito, mas fazer uma mesa arrumadinha, que dá mais prazer do que ficar lá na frente da TV, com uma coisa equilibrando aqui. Então, a mesa me perguntam muito. É uma das coisas muito recorrentes. E casamento, né? Você, como cerimonialista do governo de São Paulo, você deve ter uma coleção de histórias e de coisas que você deve ter evitado
que políticos, que governadores poderiam ter feito comprometendo-os nessa questão de boa educação, de elegância, de etiqueta. Eu tenho uma história que me marcou, porque é prova que as autoridades, elas em geral, elas não prestam atenção na orientação do cerimonial. E eu gosto de contar isso porque foi em todos os níveis a desatenção. E a gente só se safou porque nós, brasileiros, somos muito simpáticos. E eu falava um italiano razoável com o chefe do cerimonial do Vaticano, que veio acompanhando o Papa Bento XVI. Porque foi o seguinte, veio o Papa Bento XVI, 8 meses de negociações, conversando com a equipe. A única coisa que eles pediram para a gente, super simpáticos, falaram, olha, vermelho é a cor do Papa. Então a gente pede que as pessoas não usem vermelho. Perfeitamente. Veio todo mundo de vermelho. Você não está entendendo. Aí assim, o governador Serra falava assim, olha, governador, então, terno, tal, vermelho é a cor do Papa. Beleza. Era o presidente Lula, governador Serra, e tinha uma exposição que tinha um curador de uma exposição linda de arte sacra. Muito bem. Chegou o Papa, desce do carro, tá o Gasbar, o chefe do cerimonial aqui, o governador Serra adentra o recinto para receber o Papa, um lindo terno e gravata vermelha. Presidente Lula, gravata vermelha. E o curador, que eu não me lembro o nome dele, da exposição, de gravata vermelha. O doutor Gasbar, o chefe cerimonial, olhou e falou assim, mas que cosa é questo? Ele falou, mas é um scherzo? Ele falou, vocês estão brincando? Gente, aí tem o santo do cerimonial, né? Eu nem pisquei, eu falei, senhor, me ajude. Eu falei, no, dottore, credo que é um omaggio, acho que é uma homenagem. Aí ele deu risada e falou, mas tá bom, vai, deixa. E o Papa, evidentemente, não se atentou a tudo isso, porque estava preocupado com coisas mais elevadas. Mas não pode, né? Ele relevou. Relevou, mas pode criar uma situação constrangedora. Cláudia Matarazzo, especial. Se vocês acham que ninguém se atrapalha quando chega na mesa de um restaurante, como nós estamos agora, e se depara com talheres, guardanapos, pratos, lê do engano. A Larissa, que está aqui comigo, a Larissa Vaz, que hoje tem um canal do YouTube especializado nessa história, não é? Chama-se La Etiqueta. Isso mesmo. Você começou a fazer isso por causa do que? Conta a tua história. Na verdade, começou porque eu fui num restaurante um pouco mais elegante do que eu estava acostumada, nos meus 18 anos. Quando eu cheguei no restaurante, eu vi aquela mesa toda montada, que é a famosa mesa posta, né? Com 2 pratos, 2 talheres para cá, 2 talheres para cá, 2 taças. Na hora que eu olhei, eu me assustei, porque eu não sabia o que fazia com aquilo. Então eu pensei, meu Deus, como que eu vou comer aqui? E a vergonha foi tão grande que eu levantei e fui embora e eu não comi no restaurante. Você abandonou? Abandonei o restaurante por vergonha. Quando eu cheguei em casa, eu falei, eu nunca mais na minha vida quero passar por isso. E aí eu comecei a estudar para aprender. Eu falei, eu quero ir num restaurante mais elegante e eu quero chegar e saber lidar com aquilo tudo. E eu não quero que ninguém precise passar pela vergonha que eu passei. Então esse é o objetivo do meu canal. Você vai fazer a mesa aqui para mim? Vamos, a gente vai montar junto. É uma mesa tradicional. Tradicional que a pessoa pode fazer na casa dela. Vamos lá, então. Começamos com o quê? Aí estão os apetrechos. Isso. A primeira coisa que a gente começa a mesa é protegendo a mesa, que a gente não quer que essa mesa estrague. Então, o que a gente faz? Ou a gente vai usar um jogo americano, que aqui temos um jogo americano, ou a gente pode usar uma toalha de mesa tradicional. Então, a pessoa na casa dela, ela escolhe. A gente vem com os pratos. Esse aqui é o que eu chamo de prato raso. É o prato tradicional que a gente tem na nossa casa, liso, que a gente vai usar. A gente pode posicionar ele bem no centro. Perfeito. A gente vem agora com os pratos de entrada. Esse aqui é o que confunde as pessoas, porque fala assim, por que 2 pratos? Por que não pode usar tudo num só? O prato de entrada, ele vem em cima do prato raso e ele vai servir pra gente comer uma entrada. Depois que a gente finalizar, ele é retirado e a gente usa o prato normal, o prato raso. Agora vem a grande questão. A gente começa com a faca, uma faca tradicional, normal. O fio da faca fica virado sempre pro lado do prato.
e ao lado direito. E os copos? Os copos. Os guardanapos. Vamos de guardanapos. Aí a gente tem duas opções na hora de montar a mesa. Ou a gente pode colocar no centro do prato, o guardanapo, ou então você pode colocar aqui na lateral do lado esquerdo. A gente começa então com as taças de água. Na casa da pessoa, o que ela pode fazer? Ou ela pode usar uma taça ou ela pode usar um copo. Não tem problema, vai ser tão bonito quanto. E a gente vai deixar aqui ele ao lado direito. Perfeito. Isso. Então essa aqui já é uma montagem básica. E se a gente quiser, para quem gosta de apreciar um bom vinho... Se tivermos vinhos... Se tivermos vinho, a gente pode colocar aqui também. O meu primeiro movimento é tirar o guardanapo. Tirar o guardanapo, abrir. Abrir. A gente vai fazer aqui mais erguidinho, mas a pessoa pode fazer bem escondidinho aqui. Abrir o guardanapo. E deixar no colo. E deixa no colo, sobre o colo. Porque a hora que estiver comendo, protege. Mas se for macarrão, não pode colocar aqui? Não pode. Ah? Eu vou ser sincera que na Itália o pessoal coloca o guardanapo aqui, viu? Pra comer aqueles molhos, mas não é o adequado. Não é o nosso usual. Não é o nosso usual, principalmente aqui que a gente não come tanta massa assim.